Santo encontre essas vidas. Que o Teu Espírito Santo faça com que essas vidas se rendam ao Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor abençoe a mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Mateus, está transmitindo? Vai transmitir? Já está transmitindo. Então, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em João. Peço que você vá lá para João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós estamos começando hoje a nossa exposição completa, parágrafo a parágrafo, no Evangelho de João. Nós vamos descobrir o Evangelho de João. João, capítulo 20. E eu gostaria que você abrisse no versículo 30 e 31. João 20, versículos 30 e 31. Apenas 2 versículos. João 20, 30 e 31. João fica no Novo Testamento, ele é o quarto evangelho. Eu vou ler, diz assim o texto. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. O título do sermão de hoje é Evangelho, uma boa nova. Meus irmãos, eu me lembro que em 2004, no dia 31 de dezembro de 2004, eu passei essa virada de ano com a minha família, meus pais, eu era adolescente. Passamos na cidade de Cedro, em Pernambuco, na Igreja Batista de lá, na primeira Igreja Batista de lá. E eu me lembro que no dia 1º de janeiro de 2005, nós voltamos para Salgueiro, a cidade que a gente morava, era feriado ainda, quando meu pai recebeu um telefonema daqui de São Paulo, dizendo que o meu irmão do meio, que já é falecido, que tinha problema no coração, tinha passado mal e estava na UTI. O médico havia avisado que ele sofreria uma crise e que teria de estar em São Paulo para que quando ele tivesse essa crise ele pudesse ser socorrido. Nós moramos aqui na Zona Leste. O hospital onde ele fazia tratamento era no Hospital São Paulo. Longe demais. Mas felizmente ele chegou a tempo no hospital, só que ele foi direto para a UTI. Ficou lá alguns dias, e ele ficou tão mal, uns 3 dias depois a gente teve que vir, para São Paulo, porque ele estava muito mal, muito ruim. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, ele já não estava mais na UTI, ele estava na semi-UTI, já tinha melhorado. E quão boa notícia foi quando nós soubemos que ele teve alta. Foi um alívio. Eu me lembro como hoje. Meus pais voltaram para Pernambuco. Eu era muito apegado com ele. E falei assim, quer saber de uma coisa? Vocês vão, eu tinha 16 anos. Falei assim, vocês vão para Pernambuco, podem ir, boa viagem. Eu vou ficar, vou arrumar um emprego, vou trabalhar aqui em São Paulo. Mas que boa notícia foi essa? Está de alta. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. E meus irmãos, nós passamos aqui 12 domingos falando a respeito dos 10 mandamentos. E eu tenho presenciado, e eu percebi aqui na igreja, que a primeira vez que eu disse que nós somos miseráveis pecadores, quando eu falei a palavra miserável, eu notei que alguns irmãos ficaram até um pouco assim ofendidos com o pastor. Mas quem é esse pastor que chegou agora já está me chamando de miserável? Que negócio é esse?
E eu me lembro que num desses cultos de quarta-feira, o filho de uma das irmãs que tem 10 anos, que é um garoto muito esperto, eu não sei qual foi a pergunta que ele me fez, que aí eu respondi assim para ele: é porque você é um pecador miserável. Aí ele olhou para mim e falou: mas assim o senhor está me ofendendo, pastor. Aí eu falei: então isso significa que você está me elogiando, meu garoto. Porque a mensagem boa é aquela onde o ouvinte sai ofendido ou com o pregador ou com a pregação. Então, se você está sendo ofendido por mim, é sinal que eu estou pregando correto. Aí bananou a cabeça do garoto, né? 10 anos de idade. E eu, como assim? E aí eu expliquei. E vocês viram que ele agora, domingo passado, ele citou de qual os 4 primeiros mandamentos assim. E hoje ele já não se incomoda mais quando eu chamo de miserável pecador, que é o que nós somos. E eu percebi que esse sentimento de ofensa com relação a sermos pecadores miseráveis foi saindo do coração da maioria dos irmãos. E eu tenho sentido a progressão de muitos irmãos aqui na Igreja Batista Betel, depois da exposição dos 10 mandamentos. E eu posso até me arriscar a dizer o seguinte: eu acho que você que está me ouvindo se considera hoje muito mais pecador do que você achava que era. Estou errado? Fala não, assim, bem forte para o pessoal lá ouvir. Eles falaram não, tá? Não sei se deu para ouvir. Eles falaram não. Os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus para dizer que Deus é santo, que nós somos pecadores. Isso nós falamos aqui a exaustão, todo domingo nós falávamos. Então, os 10 mandamentos, eles expõem nada mais, nada menos do que a depravação total. É a doutrina do pecado. Portanto, os 10 mandamentos, eles têm o seguinte propósito: de mostrar para mim e para você que nós não podemos ser salvos por nossas próprias obras. Você quer ser salvo pelas obras? Muito bem, cumpra os 10 mandamentos. Do dia que nasceu ao dia que morrer. Se você conseguir, você está salvo. Como ninguém consegue, então o que Deus está falando é o seguinte: é impossível sermos salvos pelas obras. Estamos todos condenados. É isso que os 10 mandamentos vêm nos ensinar. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nascemos condenados ao inferno. E a Bíblia diz o seguinte, em Jeremias 17:9, diz que o nosso coração, o coração humano, ele é enganoso. E a sua doença é incurável. Isso sou eu, isso é você. Meus irmãos, não tem nada que a gente faça que agrada a Deus. Os irmãos viram isso aqui, mandamento por mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí nós chegamos aqui e falamos: mas eu não sou idólatra. Saímos do culto falando: todos nós somos idólatras. Todos nós adoramos algum tipo de imagem. Todos nós corrompemos o culto a Deus. Todos nós falamos o nome de Deus em vão. Todos. Não há ninguém aqui que não tenha feito isso e que não faça isso. Toda vez que nós oramos, pedindo a resposta para Deus, e nós oramos algo contra a vontade de Deus, nós estamos falando o nome de Deus em vão. Exemplo: o rapaz é crente, quer namorar com a moça que é não crente. Aí ele fica orando para Deus, dizendo: Senhor, será que isso é da tua vontade? Isso é quase uma blasfêmia. Isso é falar o nome de Deus em vão, porque Deus revela a sua vontade na Bíblia. Como é que eu sei a vontade de Deus? É na Bíblia. E a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas, que o crente ele deve se casar no Senhor. Então é pecado até gostar. Até gostar é pecado. Quanto mais eu chegar diante de Deus, orando, para saber se é da vontade de Deus que Ele me dê aquela pessoa que não é cristã. Isso é quase uma blasfêmia. Todos nós quebramos o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão, pedindo coisas para Deus que a Bíblia diz que nós não devemos pedir. Quebramos o quarto mandamento, e esse de monte. Desonramos o dia do Senhor, da vontade, né? Todos nós. Todos nós desonramos as autoridades, a começar dos pais. Todos nós somos adúlteros. Furtamos. Damos falso testemunho contra o nosso próximo. Às vezes, julgamos os outros pelas aparências, por aquilo que nós achamos que elas são.
E nós fazemos essas coisas. Nós cobiçamos no coração aquilo que é do próximo ao ponto de chegar e fazer e cometer um ato contra alguém. Todos nós quebramos os 10 mandamentos. Não tem para onde correr. Portanto, o relacionamento com Deus foi quebrado e merecemos o inferno. Por que eu estou repetindo tudo isso? Porque uma boa notícia pressupõe uma má situação. Qual foi a boa notícia com relação ao meu irmão? Que ele estava de alta. Mas para eu chegar ao ponto de achar uma boa notícia, de eu considerar ser uma boa notícia o fato do meu irmão estar de alta, isso significa que ele estava internado. Ele estava numa má situação. Para eu chegar ao ponto de eu dizer que Jesus Cristo é uma boa notícia, de que Jesus Cristo encarnou e Ele é uma boa notícia para a minha salvação, isso significa que eu entregue a mim mesmo, estou como? Estou perdido. Não existe, portanto, uma boa notícia sem uma má notícia. Não existe uma boa notícia sem uma má situação. Antes de chegarmos ao Evangelho de Jesus, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Porque ninguém pode chegar diante de Deus com o nariz empinado. Todos nós temos que chegar diante de Deus com o rosto no chão, boca no pó, confessando o nosso pecado e dizendo que somos sim miseráveis pecadores, pobre de nós. Isso somos nós. Deus levanta homens, 4 homens, para escrever 4 evangelhos, para registrar essa boa notícia. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que é o evangelho? Que boa notícia é essa? O evangelho é a história da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema principal do evangelho. O evangelho ele é prometido em Gênesis 3,15 e ele é revelado no nascimento de Jesus. Quando Jesus encarna, quando ele vem ao mundo, o evangelho está posto em ação. O que é o evangelho, portanto? O evangelho é a história do poder de Deus, de como Deus reconcilia homens consigo mesmo por meio da fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus? Em quem você tem fé? Dentre esses 4 evangelhos, existe um evangelho que é principal. Porque a Bíblia é um livro que ela não só precisa ser lida, ela tem que ser lida da maneira correta, senão não entende nada, tá bom? Interpretada corretamente. Portanto, a revelação de Deus, ela é completa no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a revelação de Deus, mas em partes, não completa ainda. A revelação de Deus completa está no Novo Testamento. Em Apocalipse acaba a revelação de Deus. Portanto, se eu quiser ler a Bíblia ao ponto de entendê-la bem, e se eu quiser interpretar a Bíblia corretamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpretar o Novo Testamento à luz do Velho, ou eu tenho que interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo? O que eu tenho que fazer? O que é que interpreta o quê? O Novo Testamento interpreta o Antigo. Então eu tenho que ler o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento. Exemplo, no Antigo Testamento tem um livro, o livro de Levítico, o tema desse livro é o seguinte: como tratar o pecado. Uma outra maneira de falar desse tema é o seguinte: o livro de Levítico ele trata do seguinte tema: se alguém pecou, alguém tem que morrer. Ou eu morro, ou algum substituto morre no meu lugar. No Antigo Testamento, em Levítico, quem é que morria? Um animal. Todo ano eu tinha que sacrificar. Mas esse animal representava Cristo. Portanto, se eu não ler Levítico à luz de Jesus, se você não ler Levítico à luz de Jesus, você vai chegar aqui com um carneiro pedindo para que eu mate o carneiro. Pastor, eu vim prestar culto a Deus. Mas o que você está fazendo com esse carneiro, menino? Não é para o senhor matar.
dar um banho de sangue aqui no altar, aqui não, para Deus purificar o meu pecado. Aí eu vou falar para você assim, nossa, você está atrasado. Está muito atrasado. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Ele já derramou o sangue dele uma vez por todas. Aquele carneiro de Levítico só apontava para Cristo. Cristo já veio, acabou. Percebem? Então eu tenho que interpretar o Antigo Testamento com a luz do Novo. Senão eu vou crer ou em besteira, ou eu vou crer em coisas que não estão mais valendo para hoje, não estão mais em voga. Assim também funciona com os evangelhos. Existem 3 evangelhos. Existem 4 evangelhos. 3 sinóticos, que são similares. Mateus, Marcos, Lucas. E tem um que parece que destoa dos outros 3. É o evangelho de João. Qual desses 4 evangelhos é o evangelho principal? O evangelho de João. A partir do evangelho de João, eu interpreto os outros 3. Ele joga a luz para os outros 3. Já já nós falaremos o porquê. Mas o que Deus quer é que leiamos os 4 evangelhos em harmonia, porém tendo o evangelho de João como base. Como base. Hoje nós faremos uma introdução ao evangelho de João, porque nós vamos capítulo a capítulo. Mas a grande ideia dessa primeira passagem é a seguinte: eu quero que você grife esse texto que a gente leu. Aqui na Igreja Batista Betel, enquanto eu estou pregando, pecado mortal fechar a Bíblia. Deixe a Bíblia aberta, porque o texto precisa falar. Não sou eu quem tem que falar, é o texto que tem que falar. Então a grande ideia dessa passagem é a seguinte: João, o evangelho que nos confirma na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, para que tenhamos vida eterna. Vou ler de novo. Qual a grande ideia desse livro de João? A grande ideia dele é o seguinte: João, o evangelho que nos confirma na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, para que tenhamos vida eterna. Assim como vocês decoraram o propósito dos 10 mandamentos, eu acho que se eu perguntar ainda hoje qual o propósito da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, vocês vão falar que são 2. Não é isso? Quais são? Revelar que Deus e que nós somos. Está na ponta da língua, né? De tanto que eu falei. Agora, guarda essa verdade para você, mas entramos em outra exposição. E o que precisa estar na ponta da língua? Qual o grande tema do Evangelho de João? O tema é esse. Precisa estar na ponta da língua. O Evangelho de João foi escrito com o propósito de nos confirmar na fé em Cristo, como Filho de Deus, para que tenhamos vida eterna. Se você não sabe falar tudo isso, é só grifar esses 2 versículos que a gente acabou de ler. João 20, 30 e 31. Eis o propósito de João ter escrito esse livro. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos com qual propósito? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Uma tradução mais fiel dessa passagem seria o seguinte: para que vocês continuem crendo. Ou seja, os leitores para quem João escreveu esse livro, eles já criam em Cristo. A ideia de João é que eles continuassem crendo, que eles não voltassem atrás. E eles tinham que crer em quê? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E se eu crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o que eu tenho? Eu tenho vida em seu nome. Então, esse é o versículo base de todo o Evangelho de João. Grifa ele, porque daqui 6 meses eu vou perguntar e você vai responder, tá bom? Hoje nós veremos 3 características fundamentais do Evangelho de João. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito do autor. Quem é o autor? Em segundo lugar, nós vamos falar a qualidade desse autor. O que esse autor é? E em terceiro lugar, nós vamos falar dos sinais que esse evangelho apresenta, como ele é dividido, para que a gente tenha uma leitura proveitosa e uma exposição proveitosa. Vocês estão vendo aqui, meus irmãos, a nossa ideia é realmente expor a Bíblia, é entendermos a Bíblia.
A Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu, como pregador, não tenho que inventar nada, eu só tenho que expor a Bíblia. É o que nós estamos tentando fazer. Orem a Deus para que vocês se acostumem com esse tipo de pregação, porque é tirar da Bíblia e dar para vocês. Agora, não pensem vocês que eu fico isento, não, porque quando tem que tomar chicotada, o primeiro a tomar chicotada sou eu. Nos 10 mandamentos eu tomei muita bordoada, primeiro que vocês. Vamos deixar o texto falar. O texto fala por si. Deus fala conosco e muda a nossa vida. Amém? Então, em primeiro lugar, esse evangelho é o evangelho de uma testemunha ocular dos fatos. Vamos dar uma passeada em João? Veja João 13, 22, 23. O texto diz assim: seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava inclinado ao lado dele. Quem escreveu esse evangelho? Alguém que vivia ou que estava inclinado no peito de Jesus no dia da ceia. Era alguém que era íntimo de Jesus. O que é uma testemunha ocular? Uma testemunha ocular é alguém que viu. Então, quando nós estamos falando do evangelho de João, estamos falando do evangelho de alguém que viu tudo o que aconteceu. Não só que viu de perto. João viu de perto tudo o que estava acontecendo. Quem é esse discípulo? Esse discípulo é o discípulo que, se você lê o evangelho de João, espero que você leia o evangelho de João, vá para o capítulo 1 agora. Capítulo 1, versículo 35 e versículo 40. Quem é esse evangelista, esse autor desse livro? O autor desse livro é um discípulo sem nome. Ele não revela o nome dele. Por eliminação, eu não vou fazer isso aqui, que senão vai ser muito extenso. Por eliminação, nós descobrimos que é João. E isso é que torna esse evangelho lindo. Talvez seja o livro mais bem elaborado da história da literatura, não só da Bíblia. Olha, eu desafio um dia que você tiver de folga, que você não tiver nada para fazer, que você estiver desocupado, porque eu sei que exegese, essas coisas todas é coisa para pastor. Mas eu desafio você a ler o Evangelho de João numa sentada só. Pega os 21 capítulos e lê. Você não vai ter a menor dúvida de quem é o autor. Você vai ver a beleza que é a construção desse evangelho. Vai ficar encantado. Mas veja o versículo 1, capítulo 1, versículo 35. Olha como ele sempre se apresenta. Diz assim: no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com os 2 discípulos. Não confunda o apóstolo João com João Batista, tá bom? Então, no dia seguinte estava ali João Batista. No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E no 40 diz: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João Batista dissera e que haviam seguido Jesus. Então, você repara aqui que o autor ele fala de André, mas ele não fala quem é o outro discípulo que estava com André. É assim que João se apresenta no evangelho dele, como discípulo sem nome. Em primeiro lugar. E nos mesmos versículos, nós descobrimos também que esse evangelista, ele era um dos 12. Ele era um dos primeiros. Gostaria de pedir para fechar a porta. Esse evangelista, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Também isso. Ele e André. Quem é esse evangelista? Mais uma característica. Esse evangelista, ele se lembra não somente dos fatos que ele conta, mas às vezes ele se lembra até mesmo dos horários em que os fatos ocorreram e dos dias.
Está aí no capítulo 1, veja o versículo 29. Olha como é que ele narra o que João, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. O autor fala assim: no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse. No dia seguinte, ele se lembrou que no dia seguinte, depois de um fato que ele já havia narrado antes. Versículo 35, novamente ele diz, no dia seguinte. Versículo 39, ainda do capítulo 1. Olha o que ele diz, respondeu ele. Os discípulos perguntam onde Jesus estava hospedado, e aí Jesus responde, venham e verão. Então foram por volta de que horas? 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele o dia. Então, esse narrador que escreveu esse evangelho, ele lembrava-se também das horas em que os fatos ocorreram. Muitas vezes ele cita horas. Veja agora o capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6, o autor desse evangelho diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Esse negócio de Jesus, cansado da viagem, se sentar na beira do poço, aconteceu que horas? O autor se lembrava da hora. A gente pode até fazer uma brincadeira, uma paráfrase. Esse autor é da hora, hein? Ele se lembra até da hora. O cara é fera. E ele não só se lembra da hora, mas ele se lembra muitas vezes dos aspectos físicos que Jesus estava quando alguns fatos ocorreram. Ainda no versículo 6. Havia ali um poço de Jacó, e ele se lembra que Jesus estava como? Cansado da viagem. E aí Jesus sentou-se na beira do poço. Tudo isso para mostrar que esse evangelista, ele viu, ninguém contou. Agora, uma última prova de que esse evangelista estava com Jesus e era muito íntimo. Esse mesmo evangelista, ele viu sangue e água que saíram do lado do corpo de Jesus. E esse mesmo evangelista comprovou, junto com os soldados romanos, que Jesus estava realmente morto. Veja o capítulo 19, versículo 33 e 35. Versículo 33 do capítulo 19 diz: mas quando chegaram a Jesus, eles estavam quebrando os ossos dos outros 2 crucificados, e aí, mais quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aí, o que ele fala no 35? Ele diz: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe que o que está dizendo é a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Aqui no caso, creiam que Jesus realmente morreu. Ele desmaiou? Ele teve um ataque de epilepsia? Não. Ele realmente morreu. E aquele apóstolo estava ali do lado, vendo tudo. Por que é importante nós sabermos dessas coisas? A igreja aqui, essa igreja aqui, ela foi invadida por uma coisa chamada liberalismo teológico antes que eu chegasse. Eu fico assim admirado como que uma igreja na periferia de São Paulo, na Zona Leste, nós somos da ZL, né? Como uma igreja na ZL de São Paulo pôde ser atacada pelo liberalismo teológico. Mais uma vez, como eu disse aqui, meus irmãos, não interessa se essa influência veio do púlpito, não veio do púlpito, se falou, se foi mal entendido, isso já não interessa. O que interessa é que o que vocês estavam discutindo aqui é liberalismo teológico. Qual era a discussão de vocês quando eu cheguei? A Bíblia é ou não palavra de Deus? Era essa a discussão que estava aqui, por incrível que pareça. De onde vem essa discussão? Vem do fato de que muitos teólogos do século XX estavam pondo em dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. E estavam também pondo em dúvida a autoria de muitos livros. Então, alguns teólogos começaram a duvidar
de que foi Paulo quem escreveu Romanos. Mas será que Paulo escreveu Romanos mesmo? Espera aí. E começaram a pôr em dúvida muitos autores bíblicos, e chegou também a João. Então muitos duvidaram de que era João. Alguns teólogos chegaram a atribuir a autoria de João a um camarada que viveu não sei quantos anos depois que João morreu. Mas pensa bem, a pessoa que está narrando, ela viu, ela presenciou, ela é uma testemunha ocular dos fatos. A pessoa de quem nós recebemos essa mensagem, ela não ouviu essas histórias de alguém, ela presenciou. Se ela presenciou, ela é testemunha. Se ela é testemunha, ela é alguém que foi comissionada pelo próprio Senhor Jesus. Então, rejeitar o Evangelho de João é rejeitar o Senhor Jesus. Rejeitar a autoria do Evangelho de João é rejeitar o testemunho do próprio Senhor Jesus. Quem escreveu o Evangelho de João? João. Que João? Tem muitos Joãos, né? Que João? João, o apóstolo João. O apóstolo João. Essa é a primeira característica. Foi escrita por uma testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? Alguém que viu e presenciou os fatos de perto. Lucas é inspirado pelo Espírito Santo. É o Evangelho inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele não era apóstolo. Isso não desmerece o Evangelho dele de modo nenhum. Ele é tão inspirado quanto João. Mas quando nós vamos entender os Evangelhos, nossa base é o Evangelho de João. A partir do Evangelho de João, nós interpretamos Lucas. E não sou eu que falo isso, não. São todos os grandes teólogos conservadores. Marcos também não era apóstolo. Também não desmerece o evangelho dele. É inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele não viu os fatos. João viu. Quando eu for ler Marcos, eu tenho que ler à luz do evangelho de João. Mateus era apóstolo. Esse viu também. Mas Mateus, ele escreveu o seu evangelho para os judeus. João escreveu o seu evangelho para os gentios. Portanto, quando eu for ler o evangelho de Mateus, eu tenho que interpretá-lo à luz do evangelho de João. Os três sinóticos, eles têm muitas parábolas, muitas histórias, muitas curas. O Evangelho de João, ele tem curas, no entanto, ele dá muito mais ênfase à teologia de Jesus Cristo. Ele é um livro mais teológico. Por isso, quando eu for ler os outros três evangelhos, é sempre à luz do Evangelho de João. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele é tão importante que Martinho Lutero chegou a dizer que se nós tivéssemos apenas 1 Pedro, Romanos, Salmos e o Evangelho de João, nós não perderíamos nada de toda a teologia do cristianismo. Quem é esse autor? Que evangelho é esse? Primeiro, o evangelho de uma testemunha ocular. Primeiro ponto, repito. Em segundo lugar, o evangelho de João é o evangelho, então, do teólogo. João recebeu esse apelido da igreja do segundo século. Ele é o teólogo, o homem da teologia do Novo Testamento. Enquanto os outros evangelhos dão ênfase à vida, à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus, João dá ênfase maior à pessoa de Jesus e ao propósito de sua vida, morte, ressurreição e ascensão, embora não narre a ascensão, mas João, ele se atém mais a dizer o propósito de tudo. Os outros contam a história. João conta a história e diz, esse é o propósito. Ele também é um livro teológico não só por causa disso, mas por isso mesmo, João é a chave para se entender os outros evangelhos. Como falamos, devemos ler os outros evangelhos à luz do evangelho de João. É a partir dele que nós entendemos os outros três evangelhos. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês.
João é a porta de entrada para se entender a Bíblia. É por isso que eu digo, nunca leu a Bíblia. Vai começar de Gênesis? Não, começa do Evangelho de João. Todo novo convertido, você encontrou com um novo convertido, está louco para aprender a Bíblia. Vai começar de onde? De Mateus? De Gênesis? De Provérbios? Não. A porta de entrada da Escritura é o Evangelho de João. Portanto, se você leu vários livros da Bíblia, mas não leu o de João, está faltando algo. Comece a ler o Evangelho de João. Teve um tempo, meus irmãos, que quando meu irmão morreu, eu dei aquela desviada, básica. Como todo filho de crente. Estava na igreja ali, mas não estava não. Só Deus sabe o que eu aprontava durante a semana. Ainda bem que só Deus é quem sabe e Ele já me perdoou. Amém? Nem meu pai está sabendo agora. Mas quando o Senhor começou a me recuperar, vocês sabem a primeira coisa que Deus me trouxe à memória? Uma lição que meu pai nos mostrava. Ele dizia assim: se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Então, eu pensei assim, se o Evangelho de João serve para quem está começando, o Evangelho de João serve para quem está recomeçando. Então, eu tenho que ler o Evangelho de João. E lá na firma, na Nerice, no horário do almoço, eu comecei a ler o Evangelho de João. E eu posso dar testemunho para vocês. E quando eu comecei a ler esse Evangelho, eu era um. Até com relação à morte do meu irmão. E quando eu terminei de ler esse Evangelho, eu era outro. Você pode ter certeza disso. Mas um pouco a respeito do teólogo. Esse Evangelho, ele contém algumas verdades teológicas, uma verdade teológica principal. Nós temos vários pontos na teologia, mas o Evangelho de João, ele dá ênfase maior a uma verdade teológica principal. Que verdade é essa? Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Está vendo como esse Evangelho ele é a porta de entrada para a Escritura? Meu amigo, minha amiga, você que está aqui, você pode entender muito de escatologia. Você pode ser muito curioso com relação aos dons do Espírito Santo e ao falar em línguas. Você pode ser expert no assunto. Você pode entender tudo de doutrina da igreja. Você pode ser alguém que sabe todos os versículos de cor, a Bíblia de cor. Mas se você não crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, você não tem vida. Você é morto nos seus delitos e pecados. Você é morto nos seus delitos e pecados com os dons que você acha que tem tudo. Você é morto nos seus delitos e pecados com as revelações que você tem e tudo. Se você não crê em Jesus Cristo como Salvador, você pode ser muito bom e dominar a teologia sistemática para aqueles que são teólogos e porventura estejam me assistindo. Mas se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador e o seu único Salvador, você é um morto nos seus delitos e pecados e é condenado. A ira de Deus permanece sobre você. Onde nós aprendemos isso? Evangelho de João. Então, por mais ênfases teológicas, e está me chegando água, é isso aí. Por mais ênfases teológicas que nós temos em outros livros, por mais que o próprio João passe por outras questões teológicas, mas ele dá ênfase a uma verdade principal. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o único caminho para o homem se religar a Deus. Jesus Cristo e mais ninguém. É engraçado que eu estava aqui falando na classe de integração que muitas igrejas, elas querem para si o direito de ter a chave do céu. É impressionante. Você não pode entrar no reino de céu se você não for testemunha de Jeová. Você não pode entrar no reino do céu e ser salvo se você não for da congregação cristã no Brasil. Isso é a mais absurda mentira de Satanás. Porque só existe uma porta, só existe um caminho, só existe um Salvador. Você sabe quem é o nome dele? Jesus. O centro da nossa fé é Jesus. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: você pode reduzir ou resumir a minha teologia na seguinte frase: Jesus morreu por mim. Jesus é o centro da nossa fé. Você vai evangelizar alguém?
Vai falar de quê? Da Igreja Batista Betel? É bom falar da nossa igreja. E é bom falar bem da nossa igreja, melhor do que falar mal. Mas quando você vai evangelizar, de quem você vai falar? Da sua igreja? Você vai falar de Jesus. Não dá, meus irmãos. Não dá. Nós entregues a nós mesmos, vocês viram aqui, nós expomos os 10 mandamentos, o que nós somos. Vocês viram que nós falamos aqui a respeito do inferno. Nós falamos que as pessoas no inferno, elas perdem a condição de ser humanos. Elas se tornam todas ex-humanas. Deus tira a imagem delas. Elas são destruídas. Elas vão existir no inferno numa condição muito inferior. E o que significa ser um ex-humano? Significa ser alguém entregue à sua própria depravação total. Nós vamos achar salvação em quê? Nós vamos achar salvação em religiões que homens, tão pecadores como nós, construíram? Nós vamos achar a salvação em quê? Em psicólogos que são tão depravados quanto nós? Nós vamos achar salvação em quem? Em Maria? Que o próprio texto diz que ela era cheia de graça. O que significa graça? Graça significa favor não merecido. Então Maria, ela não merecia ser a mãe de Jesus. Ela foi escolhida pela graça de Deus, mas ela não merecia ser a mãe de Jesus. É em Maria que eu vou encontrar minha salvação? A própria Maria falou o quê? Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, quem? Meu Salvador. Então Maria, ela reconheceu que ela precisava de um Salvador. Ela não conseguiu salvar a si mesma, ela vai salvar você? Ela vai salvar a mim? Mas aí tem muitos que dizem o seguinte: protestante não gosta de Maria. Gostamos e damos a verdadeira posição e a verdadeira honra que ela tem. Ela é mãe de Jesus Cristo aqui, Jesus encarnado. Mas espiritualmente ela é nossa mãe? Claro que não, ela é nossa irmã. Você pode ter certeza que se Maria fosse viva hoje, ela não aceitava as rezas e as procissões que são feitas em nome dela. Ela não aceitaria. Porque, conforme nós veremos na exposição de João, vos disser, ela direcionou para Jesus. E quando ela chegou para dizer para Jesus que acabou o vinho, qual foi a resposta de Jesus para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Em Maria eu vou achar minha salvação? Em placa de igreja eu vou achar minha salvação? Em diploma de bacharel em teologia eu vou achar minha salvação? Em grupos religiosos informais eu vou achar minha salvação? A nossa salvação só está em uma pessoa. O nome dessa pessoa, Jesus. Esse é o centro da nossa fé. João dá ênfase a Jesus, o nosso Salvador. Mas ele também dá uma ênfase menor, mas de não tão menos importância, a outras verdades teológicas, que são secundárias no livro, mas que também precisam ser destacadas. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João versículos e conceitos a respeito da Trindade, da Santa Trindade. Nós vemos aqui em João a depravação total do ser humano. Nós vemos em João a doutrina da eleição soberana, que é tão detestada por muitos. Nossa! Nós vemos aqui a doutrina da expiação, e a meu ver, a expiação é limitada. João fala da expiação. João fala algo a respeito da igreja. Então nós vemos outras doutrinas sendo colocadas em João, mas a ênfase maior do livro é: Jesus é o Salvador. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Salvador. Portanto, primeira característica desse evangelho: foi escrito por uma testemunha ocular. É o evangelho de uma testemunha ocular. Segundo lugar, é o evangelho do teólogo da igreja, de João.
A terceira característica desse evangelho é que, e isso é muito importante para a nossa exposição, é que é o evangelho dos 7 sinais. Isso é peculiar em João. Vá para João capítulo 21, versículo 25. Veja o que João narra a respeito do ministério de Jesus, de como foi o ministério de Jesus. Olha só o que João fala. João 21, 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Impressionante, hein? Impressionante, né? Eu vou ler de novo, olha só que coisa. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João quis elaborar um livro que falasse e que apontasse Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador, em quem nós temos vida eterna. Como é que ele fez para compor seu livro? Ele viu que Jesus fez muitos milagres. Muitos. Como ele disse aqui, não dava nem para escrever todos os livros no mundo inteiro. Tanta coisa que Jesus fez. Então, como ele foi íntimo de Jesus, uma testemunha ocular, andando lado a lado com Jesus, o que ele fez? Ele separou 7 milagres que Jesus fez e transformou em sinais. Ele escolheu 7 milagres e falou: eu vou falar a respeito desses 7 milagres. E transformou em sinais. Sinais de quê? Sinais que mostram que Jesus é quem João estava disposto a provar que ele era, o Filho de Deus. Então é assim que é composto o Evangelho de João. Ele é escrito em 7 partes. 7 partes. Como é que nós vamos fazer essa exposição? Aqui na Igreja Batista Betel, nós já expomos aqui o livro de Obadias, não foi? O livro de Obadias foram só 2 domingos, que ele é só um capítulo, né? Então nós fizemos uma exposição no Salmo 137, que está diretamente relacionada a Obadias. E aí depois nós fizemos uma pequena introdução do livro de Obadias e expomos num domingo só o livro de Obadias. E depois nós investimos aí 12 domingos falando dos 10 mandamentos. Eu me lembro que eu preguei, o primeiro domingo eu preguei aqui nos 10 mandamentos, foi a introdução aos 10 mandamentos. E aí depois eu fui no hospital na mesma semana, no decorrer da semana, e fui diagnosticado com Covid. Eu quase tenho um treco, porque como é que eu vou fazer para expor, né? A igreja ainda não tinha internet, senão eu pregava lá de casa, né? E aí a médica me deixou 3 domingos de molho, quase tive um treco. Ainda bem que os irmãos Fábio e Caio, a quem eu agradeço muito, eles vieram aqui e trouxeram boas mensagens, né? Os irmãos falaram isso, que eles foram muito boa mensagem. E aí nós voltamos e continuamos a exposição, né? E é assim que eu gosto de pregar. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu acredito nesse método de pregação. Eu acredito. Desde a faculdade, quem me ensinou, quem Deus usou para colocar isso na minha cabeça foi o professor Itamir Neves. E mostrando sempre a importância de pregar expositivamente. Comecei a ler os reformadores, Lutero, Zwingli, João Calvino. Todos eles usavam esse método de interpretação e de exposição bíblica. Eles pregavam assim. Eles pegavam um livro da Bíblia e pregavam só nele até acabar. E eu confesso, meus irmãos, comecei a praticar isso na Igreja Batista Ágape e comecei a ver Deus fazer coisas. E aí eu entendi o que foi a frase de Lutero. Lutero disse o seguinte uma vez. Ele disse assim: eu não fiz nada. Deus fez tudo.
tudo que eu fiz foi expor a Bíblia. E enquanto eu dormia, Deus fazia o resto. E vocês sabem que eu comecei a ver isso. Na minha vida, eu comecei a ver isso. Então eu acredito, os irmãos estão diante de um pastor que acredita nesse método de pregação. Sermões expositivos, sequenciais. Eu poderia chamar alguém aqui que está comigo na quarta ou na sexta para dizer, explicar para os irmãos o que é sermão expositivo sequencial. Mas eu acho que os próprios irmãos que não podem vir na quarta e na sexta já têm mais ou menos uma luz, porque nós já falamos aqui algumas vezes. É você pregar parágrafo a parágrafo daquele mesmo livro até acabar, você pregar a mensagem completa daquele livro. Isso é importante, meus irmãos, porque nós só temos duas maneiras de pregar. A primeira maneira é eu imaginar um tema e ir na Bíblia para ver o que a Bíblia diz a respeito daquele tema. É bom? Até que é bom. Às vezes é bom. Mas o melhor é quando eu escolho um livro, estudo um parágrafo e descubro qual o tema daquele parágrafo. E aí Deus me dá o tema, o texto me dá o tema. Aí é diferente. O tema não surge da minha cabeça, surge do texto. Eu sei que os irmãos estão começando a se acostumar com esse tipo de pregação e eu não quero cansar os irmãos. Não quero fazer isso. Eu quero que os irmãos aprendam a gostar desse tipo de pregação. Porque é realmente um método de pregação que alimenta a igreja. Então, para não cansar os irmãos, eu vou fazer o seguinte: eu poderia pregar no Evangelho de João todo, só que vocês já viram quantos capítulos tem o Evangelho de João? São 21 capítulos. Para uma igreja que ainda não está acostumada com pregações expositivas sequenciais, é muita coisa, eu confesso. Mas o livro ele é muito importante. Como eu falei, ele é a porta de entrada para a Bíblia. A partir dele a gente descobre, começa a descobrir a Bíblia de verdade. E se o nosso interesse é que os irmãos aprendam a Bíblia, nós precisamos começar do Evangelho de João. Então, se o livro é dividido em 7 partes, nós vamos fazer da seguinte forma, para que os irmãos acompanhem e não se cansem, gostem. Eu oro a Deus para que Ele coloque gosto no coração dos irmãos por esse estilo de pregação. Nós vamos fazer o seguinte, são 7 partes. Nós vamos dividir, o Evangelho é dividido em 7 partes. Nós não, o Evangelho mesmo é dividido em 7. O escritor fez isso, graças a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pregar a primeira parte do Evangelho, domingo após domingo. E aí, acabou aquela primeira parte, aí nós vamos expor ou um salmo, ou um provérbio, um domingo só, para fazer aquele intervalo, os irmãos descansarem. Um domingo só. Fizemos um domingo de intervalo, aí nós vamos fazer a segunda parte do Evangelho de João. Compreenderam? E aí vamos na segunda parte até acabar. Quando acabar, a gente prega um domingo só, faz um intervalo, ou um salmo, ou um provérbio, ou um versículo em Eclesiastes, para os irmãos terem um intervalo, descansarem a mente do Evangelho de João um domingo só. E aí nós vamos para a terceira parte do Evangelho de João, e assim sucessivamente até acabar. Compreenderam? Meus irmãos, esse Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. Eu gostaria de deixar um desafio para os irmãos. Tem uma música infantil que diz o seguinte: a Bíblia é igual a um rádio. Você tem que ligar para escutar. Você quer que Deus fale com você? Quem aqui quer? Senhor, fala comigo. Quem aqui já teve essa vontade? Alguém aqui já teve? Senhor, fala comigo. Aí o Spurgeon fala o seguinte, né? Tem muitas Bíblias que tem tanto pó que já dá para escrever assim, condenação com o dedo. Você tem aquela vontade assim, Senhor, fala comigo. Sou teu servo. Ora, estude a Bíblia. Deus fala através da palavra. Não tem outros. É por isso que eu tenho combatido esse negócio de adivinhação e evidência aqui na igreja. Meus irmãos, não tem outro método para hoje, é a Bíblia. Ah, pastor, mas aconteceu uma vez, eu não quero nem saber, não estou nem aí. Pode acontecer? Pode acontecer, mas pode não acontecer também?
na maioria das vezes não acontece. E na grande maioria das vezes que acontece, não é Deus. Deus só tem um jeito de falar conosco hoje, é através da sua santa palavra. Então, um desafio para você: leia o Evangelho de João. Aliás, melhor, leia não, estude o Evangelho de João. Aproveite as nossas exposições. Foque suas atenções no Evangelho de João. Se ele é a porta de entrada para as Escrituras, entre por essa porta. Entre por essa porta. Seja um crente maduro. Meus irmãos, tem tanto crente fazendo escolhas tão absurdas na vida, que é impressionante. Tudo por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. Meus irmãos, leia o Salmo 19, você vai ver o que o salmista fala da lei de Deus. Você sabe o que o salmista chega a dizer? O salmista chega a dizer que a palavra de Deus dá experiência aos inexperientes. Experiência vem pelo quê? Pela idade. Meus irmãos, o que vem muito pela idade é dureza no coração. Porque quanto mais velho, quanto mais idosa a pessoa é, muitas vezes ela tem a tendência de achar que sabe tudo e não sabe nada. Muitas vezes com a idade vem a arrogância. Muitas vezes com a idade vem a prepotência, a autossuficiência, acha que sabe de tudo, acha que viveu tudo. Com a idade, a depravação total vai se mostrando muitas vezes mais evidente. E a pessoa acha que tem muita sabedoria. Só tem uma maneira de adquirirmos sabedoria verdadeira e experiência verdadeira. Sabe qual é? É através da Bíblia. Não tem outro jeito. Eu poderia chegar para você e falar o seguinte: hoje é a noite da vitória. Hoje é a noite da bênção. Hoje é a noite que Deus vai devolver aquele namorado que terminou com você e você está esperando ele voltar. Hoje é a noite que Deus vai fazer um boom assim no seu casamento e o seu marido que não presta vai ficar bom até umas horas. Hoje receba a chave da sua vitória. Eu poderia chegar para você e fazer um monte de promessas que Deus não fez e ainda vou culpar você. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte: se você não receber é que você não tem fé. Se você não receber é que você não glorifica. Aí você fala glória a Deus, achando que glorificar é falar glória a Deus. E aí você tem que falar mais alto. Eu poderia chegar para você e dar um monte de soluções e vender um monte de coisa que muita gente está vendendo por aí. Mas não dá para fazer isso. A única coisa que eu posso falar para você é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele nos deixou uma palavra para que ela seja estudada. Então, estude a palavra de Deus e você verá Deus falando com você. Você verá Deus mudando a sua vida e te tornando uma pessoa de caráter mais forte, mais cristã e mais experiente. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Vocês já viram ele tocando, né? Nunca. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo, a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos, sempre brilha
brilha Jesus, faz o fogo arder, fonte de amor, vem chorar nos povos sempre, brilha Jesus, faz o fogo arder. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história, brilha em mim. Todo mundo agora. Brilha em mim. Brilha Jesus, brilha a sorte nos povos sempre, brilha Jesus, faz o fogo arder, fonte de amor, faz chorar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa o fogo arder, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa o fogo arder, fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa o fogo arder. Brilha Jesus. O Moody uma vez falou que havia orado muitas vezes para que Deus aumentasse a sua fé. E isso nunca acontecia. Ele começou a ler a Bíblia, de repente ele foi atingido por uma enxurrada de fé. Não tem outro segredo, né? O segredo é isso, né? Está aí o segredo, meus irmãos. Bíblia, 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 aliada à oração e à ação do Espírito Santo. Nós vamos fazer a oração final. Gostaria que você ficasse em pé. Eu vou dar a bênção dos apóstolos. E depois nós temos uma reunião com os homens cabramachos da igreja. No entanto, antes de vocês saírem, depois da oração, o irmão Mateus tem um aviso importante, né, para dar para os irmãos. Oremos. Pai Celeste, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer pela exposição da Tua palavra. Queremos Te agradecer porque o Senhor tocou o apóstolo João para deixar esse evangelho tão importante para nós. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe, se revele a nós através da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos sonhos, visões, profetadas, adivinhações. Nós queremos a Tua palavra e queremos que o Senhor multiplique esse rebanho através dela. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a Igreja Batista Betel e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós teremos a reunião com os homens na sala aqui em cima, mas antes, essa palavra do irmão Mateus, que ele também vai para a reunião. Boa noite, irmãos. Então, tivemos um pequeno probleminha com a transmissão no YouTube, devido a uma diretrizes deles. Aí eu acabei lendo ali e descobri. A gente precisa de 1000 inscritos no canal do YouTube para estar conseguindo fazer a transmissão. Então, eu chegando em casa agora, eu vou estar fazendo um recadinho, criando o link. Eu vou tentar fazer um vídeo também para deixar claro para os irmãos que são mais velhos
para conseguir estar se inscrevendo. E aí os irmãos mandam para todo mundo. Todo mundo que vocês conseguirem. Isso aí. Então, eu já vou pedir para os irmãos, está fazendo o mais rápido que vocês puderem. Entra nesse link aí que eu mandei. Eu vou estar fazendo um recadinho também, irmãos. Compartilhe o link, se inscreva, tal. Quando eu chegar em casa. Aí, vou falar. Gente, peraí, Matheus. Ó. Vamos lá, de novo. Celular na mão. Não vamos deixar para depois, não, que senão depois a gente esquece, tem janta e tal, não sei o quê. Não. É esse link aqui não, né? Vamos reenviar o link. É esse aqui. Eu estou reenviando agora o link, agora mesmo. Tá bom? Acabei de reenviar o link. Quem tem internet aí agora? Quem está com acesso à internet agora? Levanta o celular aí. Isso, então, entra nesse link agora. Entra nesse link agora. Estou acabando de entrar também nesse link agora. Isso. Entrou? Entrou, já está no canal. Tem aqui o nome inscreva-se. Nem o pastor está inscrito, vai escrever agora. Então, ó, 3, 2, 1. Eu estou inscrito. Agora você faz o seguinte, tem um sininho aqui, tá vendo? Tá vendo o sininho aí? Aperta nesse sininho e coloca aqui todas. Tá vendo aí? Todas. Irmã Severina, conseguiu? Vai lá, ajuda ela lá. Ajuda ela lá. É bom que a gente faz aqui que um ajuda o outro. Quem mais não conseguiu ainda? Chegar em todas do sininho aí. Você aperta em todas. Conseguiu? Quem conseguiu, levanta o celular assim. Isso. Agora, uma outra missão. Volta lá no YouTube. Volta lá no WhatsApp da igreja. A pessoa que você enviou o link mais cedo, você pede para ela se inscrever no canal. Precisamos que você se inscreva no canal. Pronto? Pronto? Acabei de fazer também. E aí, ao longo da semana, você seleciona outros amigos e diz, olha, precisamos que você se inscreva no canal para a gente conseguir fazer a nossa transmissão. Tá bom, meus irmãos? Com oração silenciosa, as mulheres estão dispensadas, porque os homens agora vão lá para a sala, lá em cima. Tá bom? Deus abençoe.